E aí, caro aluno, aluna de todo o Brasil, eu sou o professor Jordão Santana e quero te apresentar uma aula de forma bem simples e de forma bem clara. Nós vamos falar de um assunto que sempre está presente nos editais, chamado conflito aparente de normas ou concurso aparente de normas. Esse tema, quando cai, ele sempre vem perguntando dos princípios que são para resolver os conflitos aparentes de norma. Algumas bancas gostam muito de trocar a sua nomenclatura. Ele já pode ter sido chamado de concurso aparente de normas, conflito aparente de normas, como eu já tinha mencionado anteriormente, e algumas bancas gostam de chamar de antinomia aparente de normas. Tudo a mesma coisa. Bem, o que é concurso aparente de normas? Primeiro você tem que entender o seguinte: como eu te falei, essa aula é de forma bem clara, que você entenda o assunto para resolver sua questão. A gente não está aqui para te dar aula para você ser professor, mestre em direito penal, não. A coisa tem que ser bem clara e objetiva. Bem, nós temos duas normas penais. Então imagine que eu tenho uma norma penal A e uma norma penal B. E essas normas, elas tratam do mesmo assunto, ou seja, tratam do mesmo fato. Quando isso acontece, é quando a gente tem um conflito de normas, ou seja, nós temos duas normas tratando do mesmo assunto e elas estão conflitando. E qual é a que o julgador vai utilizar? Qual é aquela que o julgador vai utilizar para o caso concreto, de forma mais precisa, de forma correta? Então vamos fazer a seguinte suposição. Bem, qual é o conceito do conflito aparente de normas? É quando duas normas penais tratam do mesmo assunto, do mesmo fato, e estão conflitando para a aplicação daquele fato. E para resolver esse problema, nós utilizamos princípios. Pronto, esse é o conceito. Então vamos lá, um exemplo. Eu tenho a norma A e a norma B, né? E elas tratam do mesmo assunto. Qual norma, A ou B, o julgador vai utilizar? Qual é que ele vai saber? Ele usa os princípios para resolver esse conflito. Então vamos supor que eu tenho a lei A e a lei B, e a lei A e a lei B falam do mesmo fato. É isso que a gente tem que saber. Qual é que eu vou utilizar para resolver esse conflito aparente de normas? Bem, os principais princípios aparentes de normas são esses que estão aparecendo aqui, que formam a palavra seca, né? Nós vamos ter o princípio, está lá, subsidiariedade, princípio da especialidade, princípio da consunção e princípio da alternatividade. Esses são os princípios que cobram e que são utilizados para resolver o conflito aparente de normas. Então anota aí no seu quadro, está aqui aparecendo para você, fica tranquilo, se você está aí na sua casa, na sua residência, seja lá onde você estiver, você tem o conforto de pausar e copiar de tudo bem certinho. Beleza. Bem, já te adianto e marca aí no seu material, o mais cobrado é o da especialidade. O princípio mais cobrado é o princípio da especialidade, sem sombra de dúvida. Mas vamos por partes, vamos por cada um. Professor, primeiro, qual é o princípio da especialidade, já que ele mais cai? Qual é o conceito? Então você anota aí. O princípio da especialidade, ele diz o seguinte: norma mais específica, mais especial, prevalece sobre norma geral. Não entendi. Então vamos lá primeiro fazer o conceito, depois a gente vai para exemplos. Eu tenho duas normas tratando do mesmo assunto, mas eu utilizo aquela que for mais especial, mais específica, ou seja, criado para aquele caso, é ela que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu tenho, no princípio da especialidade, eu vou ter o artigo 121 e o artigo 123 que trata do infanticídio. É um exemplo de princípio da especialidade. Por quê? Porque o homicídio é matar alguém. O infanticídio é a mãe que mata o próprio filho em estado puerperal. Mas quando a mãe mata o próprio filho em estado puerperal, ela não matou alguém? Não matou uma pessoa? Sim, matou. Por que não é homicídio para ela? Veja que estão conflitando. Sim, estão conflitando. Por que eu uso infanticídio? O juiz vai utilizar o infanticídio e não o homicídio? Porque veja que o caso do infanticídio, que a mãe que está no estado puerperal logo após o parto, é mais específico. Eu utilizo o infanticídio para esse caso porque é mais especial, foi criado especialmente para ele. Isso é o princípio da especialidade.
Tanto que você vai ver normas, por exemplo, em crimes de maus tratos, que há uma situação do artigo do crime de maus tratos no Código Penal, eu vou ter também maus tratos no Estatuto do Idoso. Então, uma situação que especificamente o idoso, eu vou usar o Estatuto do Idoso e não um crime de maus tratos. Veja que ele é mais específico, mais especial. Isso é o princípio da especialidade, beleza? Seguindo, nós vamos para o segundo princípio, que é o que mais, um dos principais, depois da especialidade, está lá ocupando a segunda posição, que é o princípio da consunção. O princípio da consunção é bem fácil de você entender. É a norma crime meio nós vamos ter duas situações, então vamos entender assim primeiro. O crime fim vai absolver o crime meio, ou seja, o crime principal absolve o crime acessório, ou crime de ponte, se assim você quiser chamar. Professor, não entendi, vamos lá. Então, bota aí princípio da consunção. O que é que significa? Crime fim irá absolver o crime meio. Ou, se você quiser também, crime meio é absolvido pelo crime fim. Crime acessório é absolvido pelo crime principal. Como é que é isso? Vamos lá. Imagine que eu queira cometer um furto, subtrair coisa alheia móvel, e para que eu cometa essa subtração, eu tenho que adentrar dentro do imóvel, eu tenho que invadir um imóvel. Então, vamos supor que eu queira subtrair uma bicicleta, que eu estou visualizando, meu dolo de subtrair, e essa bicicleta está depois de um muro que eu consigo visualizar, eu consigo visualizar essa bicicleta. Muito bem. Como é que eu poderia fazer isso? Vamos lá. Digamos que eu vi um portão e esse portão tem um cadeado lá e eu quebro esse cadeado, eu rompo esse cadeado para pegar a bicicleta. Veja que antes de eu cometer o crime de furto, antes de eu chegar até a bicicleta, eu cometi um dano, eu destruí algo, eu cometi um crime de dano antes. E eu tenho dois crimes, eu tenho um crime de dano, mais um crime de furto. Bem, eu só vou responder pelo crime de furto, porque veja que o crime fim, que é o furto que eu queria, ele foi absolvido ele vai absolver o crime meio, que foi o crime de dano. Ou seja, o crime meio, que é o crime acessório, é o crime de ponte, é o crime que me levou a chegar até o furto. Então, esse final, o crime final, o furto, vai absolver o crime meio. Eu não respondo pelo crime de dano. É evidente que eu responderia pela qualificadora do crime de furto, por destruição ou rompimento de obstáculo. A mesma situação, pessoal, é no porte de arma. Por exemplo, o porte de arma, se for utilizado para o homicídio, numa situação que eu adquiri aquele porte especificamente para esse homicídio, o homicídio vai absolver o crime de porte, eu respondendo somente pelo crime de homicídio. Então, esse é o princípio da consunção. O crime fim vai absolver o crime meio, e aí eu só respondo pelo crime fim, aquele que eu queria no final, e o crime meio não teria responsabilidade sobre ele. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Princípio da subsidiariedade. É um princípio que não cai muito, mas é bom que você saiba o conceito. O que é o princípio da subsidiariedade? É aquele princípio que ele vai ser de forma subsidiária. Parece assim meio simples de te explicar isso. Subsidiariedade é subsidiário. Calma, mas é o seguinte: subsidiariedade é reserva. Então anota aí, soldado de reserva. Ele é chamado de soldado de reserva. É aquele crime que você passa por ele e você só responde por ele se não vier uma conduta mais grave. Vou falar de novo. O princípio da solidariedade é um crime que você passa por ele, você só responderá por esse crime se não vier uma conduta mais grave. Então, vamos entender isso. O princípio da solidariedade é também chamado de soldado de reserva. Então, vamos lá. Qual é o caso mais concreto, mais simples de se entender com o princípio da solidariedade? Disparo em via pública, artigo 15 do Estatuto do Desarmamento da Lei 10.826. Vamos lá. Imagine que eu pegue minha arma, saque minha arma e dê um tiro em via pública em direção a ela. O crime diz o seguinte, que eu vou responder por disparo de via pública se não vier uma conduta mais grave. Então isso é princípio da solidariedade. Ou seja, se eu dou um tiro na rua e não pega em ninguém, ou seja, não pegou, atingiu ninguém, não causou um dano, não veio uma conduta mais grave, eu respondo só pelo disparo. Se pegar em alguém, eu vou responder por aquele resultado mais grave, sei lá, homicídio, lesão corporal, não sei o que foi que aconteceu. Então preste atenção, o princípio da solidariedade, o que é?
eu tenho duas normas. Uma eu fico de reserva aqui aguardando e aguardo qual o resultado que vai vir. Se vier um resultado mais grave, eu vou utilizar esse. Se não vier um resultado mais grave, ele sai e eu utilizo aquele que eu tinha como reserva, que é o crime na qual eu iniciei. Então vamos supor que eu dei um tiro na rua, dei um tiro, está aqui o disparo, guardei ele, subsidiariedade, reserva. Deixa eu ver qual é o resultado que vai vir. Pegou em alguém? Não pegou. Veio o resultado mais grave? Não. Então eu vou usar a minha reserva, que é o disparo em via pública. Isso é o princípio da subsidiariedade, beleza? Por último, nós temos o princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade, pessoal, é um princípio previsto em crimes, de ação múltipla ou crimes de verbos mistos. Crimes que traz na sua essência vários verbos, várias condutas. Crimes de ação múltiplas também, chamado, E aí o seguinte, são crimes que quando você lê o verbo elementar do crime, você vai ver dois ou mais verbos. Por exemplo, receptação. O crime de receptação tem várias condutas. O crime de corrupção passiva tem lá aceitar, receber e solicitar. Você vê que tem 3 verbos. O homicídio já não é de ação múltipla, porque ele só traz um verbo, matar, só tem uma, matar alguém. O furto, ele não é de conduta mista alternativa, porque ele só traz uma conduta, subtrair. O tráfico não, o artigo 33 da Lei 11.343 é um exemplo do que a gente utiliza o princípio da alternatividade. Por quê? Porque ele tem vários verbos, ele tem 18 verbos na sua conduta: trazer consigo, vender, exportar, ter em depósito, tem 18 verbos a conduta do tráfico de drogas no artigo 33. E o legislador, ele tem que utilizar a conduta correta que o agente fez. Basta que eu realize uma dessas condutas, o legislador vai passear de forma alternativa dentro do artigo para escolher a conduta adequada. Então, por exemplo, no princípio da alternatividade, eu vou ter que apontar qual foi a conduta que o agente cometeu. Então, por exemplo, se o agente está traficando droga, mas não na conduta de vender, sim ter em depósito, ele tem em casa guardado, o legislador, o julgador, na hora de impor sua sentença, vai ter que passear dentro das suas condutas e apontar a conduta correta. Ele tinha em depósito, tem em depósito. Então o princípio da alternatividade serve para isso. Para crimes de condutas mistas alternativas, eu passei dentro da conduta, vou passeando dentro da conduta de forma alternada até achar a conduta ideal, principal, que é aquela que o agente cometeu. Por exemplo, no crime de corrupção passiva tem solicitar, aceitar e receber. Veja que esses têm 3 verbos. Eu posso solicitar na conduta formal, eu posso aceitar na conduta formal, mas o receber é conduta material, eu tenho que efetivamente receber. Então, quando eu condenar esse funcionário público por corrupção passiva, eu tenho que, de forma alternada, achar a conduta que ele cometeu. Ele solicitou, ele recebeu, ele aceitou, qual foi a conduta que ele fez. Então isso tem que ser feito de forma alternada, princípio da alternatividade, beleza? Tranquilo? Esses princípios caem muito em provas, tem pelo menos 3 questões que são cobradas e geralmente ali pela 4ª, 5ª questão de uma prova de concurso. Para ver se o conteúdo ficou bem aplicado, vamos para as questões, vamos fazer 2 questões aí. Eu trouxe questões no estilo certo e errado para que você possa marcar dentro do seu material, tá? Então acompanha aqui comigo desse lado aqui, ó. Primeira questão, eu vou ler aqui com vocês, tá? Vamos para a primeira questão que diz assim, ó: havendo conflito aparente de normas, aplica o princípio da subsidiariedade, que incide no caso de que a norma descreva várias formas de realização da figura típica, bastando a realização de uma delas para que se configure o crime. E aí, olha só, o que você acha dessa questão? Que diz assim, ó, que incide no caso da norma descrever várias formas de realização, tipo misto alternativo. Está errado essa questão. Aí, pessoal, não é o princípio da subsidiariedade. Quando ele fala isso, ó, várias formas de utilizar o crime, de se fazer o crime, isso é alternatividade. Está errado o gabarito, beleza? Show de bola, vamos para a próxima questão. Próxima questão já está aqui na tela aqui, eu vou até afastar de lado, não se preocupa comigo, o importante é você ver a questão. Considere que Adolfo, querendo apoderar-se de bens existentes no interior de uma casa habitada,
Aquele exemplo de furto que eu dei, né? Tenha adentrado no local e subtraído telas de LCD e em forno micro-ondas. Olha só, se ele adentrou no local, ele já cometeu um crime de invasão de domicílio. A questão não me diz que ele destruiu nada. Então, pelo menos aqui em tese, eu já tenho um crime de invasão de domicílio. Nessa situação, aplicando o princípio da consunção, Adolfo não responderá pelo crime de violação de domicílio, mas somente pelo crime de furto. Show de bola, certíssimo, esse é o gabarito mesmo, ó. Aqui a questão correto. Por quê? Porque crime fim absolve o crime meio. Ele não queria violar o domicílio, ele queria furto, ele vai responder pelo dolo dele. E aí o princípio da consunção diz que crime fim absolve crime meio, o crime principal absolve crime acessório, beleza? Tá aí, pessoal, mais um vídeo aí rápido, de forma prática, clara, para você entender os assuntos. O que vai te cobrar em prova é só isso. O mais que você tem que fazer é praticar muitas questões. Espero que tenham gostado do vídeo. Em breve eu vou postando mais. E no mais rápido possível a gente vai lançar um curso para iniciantes de forma bem clara, didática, passo a passo, um beabá completo de A a Z do direito penal, beleza? No mais, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe, marca, manda para os seus amigos. Até a próxima. Obrigado, valeu, tchau.